Aqui na nossa frente nós temos essa bonita murimanga que foi enxertada há exatos 48 dias, ok? A enxertia foi feita por garfar de topo em fenda cheia, né? Foi feita também na lua crescente. E aqui eu faço as seguintes perguntas, né? Qual a melhor lua para se fazer enxerto? Nova, crescente, cheia ou minguante? Mas será que a lua realmente exerce algum tipo de influência em nosso planeta, especialmente sobre as plantas, sendo verdadeiramente capaz de ajudar ou atrapalhar no pegamento de uma enxertia? E se isso acontece, por quê? Será que tem alguma explicação e comprovação científica? Ou tudo fica limitado apenas ao campo das superstições e da crendice popular? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz aqui do Mania Verde. Para responder essas perguntas da melhor forma possível, venho fazendo vários enxertos há pelo menos 1 ano e meio nas diferentes fases da Lua, ok? E hoje vou compartilhar com vocês o resultado desse trabalho e a conclusão que eu cheguei. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa de falar sobre qual lua seria mais e menos indicada, a gente precisa lembrar o que são as 4 fases da Lua, ok? 2 coisas são fundamentais para que a Lua tenha fase. Sem isso, ela não teria fase. A primeira, a Lua não possui luz própria. E a segunda coisa é a movimentação que a Lua faz em torno da Terra. Relembrando aqui, a Lua faz um giro em volta da Terra que leva aproximadamente 28 dias. À medida que ela vai girando em torno da Terra, ela vai recebendo diferentes quantidades de luz, ok? Então, a cada 7 dias, essa diferença de luz que ela recebe vai dando origem a uma das 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante, ok? Então, tendo já relembrado isso, vamos continuar dando sequência ao nosso trabalho aqui. Essa aqui já é uma outra enxertia de manga, só que bem maior, ok? E feita já na lua minguante. Feita por garfar de topo em fenda cheia, é uma das peças também que compõe esse nosso trabalho, né, de enxertia desse vídeo. Qual seria a melhor lua para se fazer enxerto, né? Por coincidência ou não, nós começamos o nosso trabalho justamente na lua minguante, né? Nós começamos com enxertia de abacate, por isso vamos mostrar então aqui alguma coisa de abacate agora. Aqui na nossa frente está mais uma das mudas que fizeram parte aí do nosso teste. Aqui é uma enxertia de abacate. Como eu falei com vocês, os meus testes foram feitos nas diferentes fases: nova, crescente, cheia e minguante. Agora vamos falar então dos resultados, né? O que todo mundo com certeza está esperando. O meu melhor resultado foi na lua nova. O meu pior resultado foi na lua minguante, ok? Na lua cheia também tive bons resultados, na lua crescente razoável, mas repetindo, o melhor resultado foi na lua nova e o pior foi na lua minguante. Como eu disse no início do vídeo, será que tem alguma explicação e alguma comprovação científica para isso? É o que eu vou falar com vocês a partir de agora, ok? Se você chegou até aqui e não é inscrito, por favor, vá se inscrevendo e não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o nosso canal. Bom, então respondendo às perguntas aqui sobre se existe alguma comprovação científica, olha, em relação às plantas, até agora eu não vi nada não, tá bom? Mas a Lua exerce sim uma influência muito forte em nosso planeta. Isso pode ser percebido no efeito das marés, tá bom? A Lua exerce uma atração sobre a Terra, assim como o Sol também. Só que como a Lua está muito mais próxima, né, a atração dela é muito mais forte, ok? Então, na lua cheia e lua nova, as marés ficam altas. E por que isso acontece? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora, né? E que pode também explicar por que o meu enxerto teve melhor resultado na lua nova. Vamos lá então? Para tentar explicar melhor para vocês e começar a concluir o nosso vídeo sobre o que eu falei da movimentação da lua, né, no início do vídeo, sobre as 4 fases, eu vou usar aqui um exemplo bem simples, né? Usando esses 3 limões, ok? Vamos imaginar que esse limão médio aqui seja a Terra, esse menor aqui a Lua e esse maior aqui o Sol, né? Como eu falei com vocês no início do vídeo, há uma força de atração maior da Lua em relação à Terra, porque ela está mais perto, ok? O Sol também exerce uma força de atração, só que menor, porque ele está mais distante. Mas nesse elemento que vocês estão vendo aqui, ó, essa seria a fase de lua nova. A força de atração do Sol
se soma com a força de atração da Lua, né? Fazendo com que o efeito dessa atração seja maior aqui na superfície da Terra. Então, nesse momento de fase de Lua nova, né, a gente observa que as marés são bem mais altas. Isso é uma comprovação científica, não sou eu que estou falando não, ok? Na fase de Lua nova, em função desse alinhamento aqui, as marés ficam bem mais altas aqui, tá bom? Então, a explicação dessa força de atração maior pode ser a mesma para justificar, né, aqui o nosso melhor índice de pegamento nas fases de Lua nova. Por que então? Porque a seiva que circula aqui dentro é líquida, né? Então, consequentemente, essa força de atração da Lua e Sol, puxando essa seiva para cima, faz com que ela flua mais livremente, mais tranquilamente ou mais eficientemente, tá bom? Não há uma comprovação científica disso, mas pode ser uma explicação do porquê que meus enxertos pegaram melhor na fase de Lua nova, ok? Nesse momento aqui, essa face que está voltada para a Terra, a gente não vê, né? Porque a parte iluminada é essa parte que está acontecendo aqui. Então a Lua continua a sua movimentação, ela vem para cá, nós estamos na Lua nova, né? Ela vem girando, 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 girando. Uma semana depois ela chega aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus em relação à Terra e o Sol. Nesse momento nós teríamos a fase de Lua crescente, ok? Ela vem girando, 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 né? Uma semana depois ela está aqui. Olha só, rolou, né? Ela está aqui. Há de novo um alinhamento, né? Só que dessa vez aqui, a Terra no meio, Lua de um lado e Sol do outro. Essa aqui seria a fase de Lua cheia, onde ela está completamente iluminada. Ela vem rodando aqui, né? Olha só. De novo aqui, nós temos aqui um novo ângulo de 90 graus. Só que dessa vez a Lua está do outro lado, né? Aqui nós já temos, no caso, a Lua minguante, ok? Ela saiu da Lua cheia, vem rodando para cá, e ela começa a diminuir. Nós temos aqui fase de Lua minguante. Nesse momento aqui, a força de atração da Lua seria neutra, né? Seria nula. Razão porque os meus enxertos também não foram bem nessa época. Ela continua girando. Uma semana depois, ela vem para cá e temos novamente a fase, né, de Lua nova, ok? Qual a conclusão que eu chego então nesse momento para concluir o vídeo com vocês aqui? Olha só, eu, apesar de não ter tido bons resultados na fase de Lua minguante, eu consegui resultados positivos em todas as fases, né? Perdão, passou uma moto, vou esperar passar para não atrapalhar o meu raciocínio, né? Então, como eu tive resultado positivo em todas as fases, a conclusão que eu chego é a seguinte: a Lua, embora exerça essa atração, por si só, ela não tem força suficiente para determinar o pegamento de uma enxertia, ok? Isso porque a natureza é perfeita, né? Como eu falei com vocês, já em outros vídeos aí, as plantas têm o seu mecanismo, né, de crescimento, de sucção de seiva, né? Aqui nesse caso, em plantas maiores, essas folhas fazem o trabalho de puxar a seiva de baixo para cima. Em plantas menores aqui, mais baixas, né, a gente tem também a pressão de raiz que empurra a seiva de baixo para cima. Então, concluindo aqui em relação às fases da Lua, mais uma vez falando, né, na minha opinião, a melhor Lua é a Lua nova, seguida pela Lua cheia e depois a Lua crescente. Mas, novamente, voltando a falar com vocês, a Lua por si só, na minha opinião hoje, não tem força suficiente para determinar, né, o pegamento de um enxerto. Sim, ela pode ser uma mãozinha a mais, né? Na fase de Lua cheia que ela ajuda, com certeza ajuda, né? Na fase de Lua minguante, o máximo que pode acontecer, repetindo, né, ela ser nula, mas não atrapalhar. A Lua jamais vai atrapalhar o pegamento de uma enxertia. Portanto, não se prenda às fases da Lua para fazer as suas enxertias, ok? Se você quiser ver outras dicas de como ter melhor resultado, eu vou deixar um card aqui agora para que você possa assistir. Então, essa é a minha opinião hoje, tá bom? Pode ser que amanhã mude, mas a minha opinião essa é hoje. Então, agradeço a todos que chegaram até aqui. Se não é inscrito, se inscrevam agora. E digo aí se gostaram, se não gostaram, por que sim, por que não. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.